Em latim, o verbo mostrare significa indicar, apontar, denunciar, aconselhar. O substantivo monstrum significa prodígio, mau presságio, aberração. Tudo indica que tenha vindo de monere, avisar, advertir. Vamos nos deter nessa ideia um pouquinho. O monstro, nos diversos imaginários produzidos pela humanidade, tem o papel de mostrar, representar algo, por isso o monstro é revelador. E não existe monstro mais eficiente para representar o homem moderno, esse ser governado pelo estômago, pela ideia de felicidade reduzida à satisfação de desejos de consumo. Um ser capaz de desprezar e às vezes destruir o outro, para que isso seja possível, do que o morto-vivo. É desse monstro humano e de suas encarnações no cinema e na televisão que eu vou falar agora. Então tranquemos as janelas e portas, porque esse monstro humano, espelho honesto do homem moderno, está do lado de fora, ou está dentro de nós. A série The Walking Dead faz parte do imaginário contemporâneo pop, e ela apresentou para toda uma nova geração a figura do morto-vivo, canibal, né? Autômato, violento, o ser humano reduzido às suas funções básicas, né? A sobrevivência. Mas esse imaginário não é original. O morto-vivo canibal surgiu nas telas do cinema há algum tempo atrás, especificamente em 1968. Foi nesse ano que George Romero apresentou ao mundo uma pérola do cinema de horror B, que é o filme A Noite dos Mortos-Vivos. E nesse filme ele fez uma concepção, ou criou uma concepção toda nova do morto-vivo, concepção que vai acabar influenciando uma série de filmes, diretores. É uma releitura bastante ligada à contracultura da figura do morto-vivo e que trabalha com metáforas, né, da sociedade norte-americana, onde a luta pelos direitos civis é uma luta importante naquele momento, né? Martin Luther King, por exemplo, acabava de ser assassinado. É um momento de crítica à sociedade de consumo, é um momento de crítica às formas autoritárias assumidas por vários regimes no mundo. E o George Romero acaba absorvendo essas ideias e colocando na película. Portanto, o morto-vivo dele, que vai estar presente em 2 outros filmes, ele vai formar uma trilogia, né? Que é também composta por Dawn of the Dead, do final dos anos 70, Despertar dos Mortos, e Dia dos Mortos, em meados da década de 1980. Mas o morto-vivo nem sempre foi caracterizado dessa maneira no cinema. Antes de George Romero, ele era apresentado de uma outra forma, estava ligado a um outro universo de referência, a um outro imaginário. E o seu surgimento no cinema vai acontecer na década de 30. E é essa a história que a gente vai contar agora. No início do século XX, os Estados Unidos estavam em pleno processo de expansão imperialista. E um dos seus alvos era o Caribe. Em função da defesa dos interesses de empresas americanas e também por questões estratégicas ligadas ao universo militar, os Estados Unidos fizeram várias intervenções políticas. Uma delas foi no Haiti. Os motivos alegados eram motivos humanitários, estavam ligados à tentativa de estabelecer o equilíbrio político no país, mas na verdade o interesse maior era proteger os lucros das companhias americanas e evitar um aumento da influência de outros países, principalmente a Alemanha, naquele momento. A invasão do Haiti acabou se tornando violenta e causou animosidades, tanto com a população haitiana mais pobre quanto com relação à elite, gerando uma série de atritos entre as forças de ocupação e os locais. Era necessário também convencer a população dos Estados Unidos de que aquela invasão era
humanitária, que era importante, que era uma invasão que favoreceria também os haitianos. E de repente uma série de informações começaram a chegar a esse público por meio de jornais, por meio de alguns livros, por meio de documentários e etc. No bojo desse processo, em 1929, o jornalista aventureiro William Seabrook lançou um livro que ia ajudar a configurar na cabeça dos habitantes dos Estados Unidos e depois do mundo, né, uma imagem bastante primitiva, deturpada, preconceituosa e sensacionalista do Haiti e da cultura haitiana, principalmente do voodoo. Esse livro é The Magic Island. E ali misturando, né, relatos que ele coletou nas suas viagens pelo Haiti, com coisas inventadas pela sua própria cabeça, pelo seu preconceito de homem branco, ele construiu uma narrativa que deu origem à mitologia do zumbi haitiano, que é derivado da cultura voodoo. O zumbi seria aquele indivíduo que teve a alma capturada por um feiticeiro e o corpo roubado do túmulo para trabalhar como escravo. Esse zumbi é um autômato que responde a um mestre. É alguém que trabalha de forma compulsiva, sem ter vontade, sem ter identidade. E é essa primeira leitura do zumbi que vai chegar até o teatro nos Estados Unidos e depois ao cinema. O primeiro filme de zumbi da história foi The White Zombie, estrelado por Bela Lugosi, que acabava de sair do seu papel mais importante, que era Drácula, no ano anterior. White Zombie custou uma bagatela e rendeu, na época, 8 milhões de dólares nas bilheterias, sendo um grande sucesso, e colocando ali o zumbi definitivamente no hall dos grandes monstros do cinema norte-americano, naquele ciclo, né, de filme de horror que ficou conhecido como o ciclo clássico, iniciado pela Universal ali no início dos anos 30. O filme é ambientado no Haiti e tem castelos que lembram castelos góticos, para poder aproveitar a fama do Bela Lugosi, o Drácula clássico do cinema, e conta a história de um triângulo amoroso. Um casal é convidado a ir ao Haiti por um amigo que é muito rico, senhor de terras, e esse senhor se apaixona ou é apaixonado pela moça e chama um feiticeiro que também tem lá um engenho com zumbis. Ele é um feiticeiro que zumbifica as pessoas, que é o próprio Bela Lugosi, para poder zumbificar a moça e desmanchar o casamento. Obviamente isso gera arrependimentos e a trama se desenrola em torno da figura maléfica, né, desse feiticeiro que, apesar de branco, absorveu a cultura do voodoo haitiano. E o filme está permeado por frases preconceituosas, né, como primitivo, principalmente da boca de um personagem que é um missionário, uma religião primitiva, de um povo primitivo que corrompe, né, mesmo aqueles homens civilizados que vão para o Haiti. Existem poucos atores negros na trama e apenas um deles tem um diálogo. Então é um filme que é retrato de uma época. E ele fez grande sucesso porque ele surgiu no universo cinematográfico num momento bastante importante, que é o momento da Grande Depressão, onde a população pobre nos Estados Unidos, ou pauperizada pela crise, acabou absorvendo essa mitologia do zumbi haitiano até para falar de si mesma, né? Um trabalhador autômato que dá a vida pelo seu senhor. Tem uma cena bastante chocante no filme, de um zumbi caindo numa moenda, né, sendo ali destruído por ela. E trabalhadores que não têm prazer e identidade na vida. Então, de certa maneira, caiu muito bem no momento em que ele foi lançado. Eu não sei se os produtores ou diretores tinham essa noção, né? Mas o filme acabou fazendo um sucesso muito grande. E daqui para frente o zumbi conquistou um espaço no imaginário ocidental ao lado dos monstros que
eram inspirados na literatura e que tinham, por isso, um pouco mais de credibilidade. Mas a cereja do bolo dessa primeira safra de filmes de zumbi é I Walked with a Zombie, aqui no Brasil, A Morta-Viva, lançada em 1943 e dirigido pelo mestre do cinema B de suspense e horror, Jacques Tourneur, com produção de Val Lilton para RKO, uma produtora menor do que as majors que estavam atuando naquela época. A Morta-Viva faz parte de um conjunto, de uma trilogia, encomendada pelo produtor, para o diretor Tourneur, que não tem exatamente a mesma história, mas tem o mesmo clima. O primeiro desses filmes vai ser Sangue de Pantera, de 1942, Cat People, que é um clássico do cinema de horror de baixo orçamento, mais voltado para o terror psicológico da história do cinema. O segundo filme é a própria Morta-Viva, lançado em 1943, e o terceiro é O Homem-Leopardo, que é uma espécie de reedição da The Cat People, Sangue de Pantera, de 1944. A Morta-Viva, que tem o roteiro parcialmente roubado de Jane Eyre, clássico da literatura do século XIX, conta a história de uma enfermeira que é convidada para ir para uma ilha do Caribe para cuidar da esposa de um grande senhor de terras. E no meio da trama a gente descobre que essa mulher foi zumbificada, e ninguém sabe exatamente por quem. E a trama se desenrola de uma maneira em que essa enfermeira acaba se envolvendo com o seu patrão, mas ao mesmo tempo, renegando seu amor, ela tenta salvar a mulher da sua estranha condição. Mas a força do filme não está no roteiro, está na cenografia. O cinema já havia evoluído na década de 40 e o diretor faz um bom uso da música, de sons ambientes, criando uma atmosfera de terror opressiva e é um pouco lírica também, que ele vai acabar reproduzindo em outras obras suas. É isso que a gente vê nessa cena, uma das mais famosas do filme, as duas mulheres caminhando pelo canavial, um clima opressor, uma atmosfera de ameaça iminente, a ausência de música, o uso do som ambiente, a criação de um universo onírico, onde tudo é possível. Isso é que é o forte da cinematografia do diretor. E aqui a gente tem o zumbi autômato, sem alma, sem vontade, típico do cinema daquela época e do imaginário que se constituiu através daquela leitura sobre o voodoo haitiano. A grande trama do filme se desenvolve em torno de quem está manipulando esses zumbis e quem está manipulando a morta-viva do título. Até a aparição do filme de Romero em 1968 é assim que o zumbi vai aparecer nas telas. Inclusive num dos filmes mais interessantes produzidos pela produtora inglesa Hammer na década de 1960. The Plague of the Zombies, aqui no Brasil, Epidemia de Zumbis. Mas esse zumbi autômato, escravo, derivado da cultura haitiana traduzida para o grande público, estava com os dias contados. Mas isso é uma outra história. Um grande abraço.